Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série O Seu Pedido é Minha Prioridade. E hoje o assunto é bastante especial. O tema é adoção. E para falar desse tema tão delicado, tão importante também, eu tenho uma convidada super especial, que é a Fabiana Nogueira Neves. A Fabi, ela é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela é educadora de pais e professores, certificada pela Positive Discipline Association. Ela também é comunicadora social com mestrado em comunicação e identidades. É orientadora parental pela Parent Coaching Academy e é filiada à Positive Discipline Association e à Disciplina Positiva Brasil. Além disso, a Fabiana é idealizadora do Mater Sapiens, que é um centro de educação em disciplina positiva localizado lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, seja muito bem-vinda, Fabi, e desde já muito obrigada por ter aceito o meu convite. Bem-vinda, Fabi! Obrigada, Lívia, é um prazer enorme, uma honra estar aqui participando desse bate-papo no seu canal, que eu sigo e admiro profundamente. Eu que agradeço a sua participação e ainda mais para falar de um tema tão especial e também assim cheio de controvérsias e muitas histórias ao redor dele, que é a adoção. A adoção é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar mais naturalmente, mais abertamente, porque é um jeito de formar uma família, é um jeito das crianças nascerem, que só isso que muda, só a maneira como eles chegam para a gente é que muda, porque os desafios da maternidade são os mesmos, a transformação que a gente precisa passar para poder educar é a mesma, então eu não vejo muita diferença. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, que lindo que você fez, eu olho, como assim? Não fiz nada demais. Fiz nada demais. Na verdade, as mulheres que carregaram os meus filhos é que fizeram por mim. Eu honro e agradeço e exercito uma gratidão enorme por elas, porque se elas não tivessem aceitado carregar essas crianças e de alguma maneira elas abriram mão dessas crianças, eu não seria mãe deles. Talvez eu fosse mãe de outras crianças, mas eu não seria mãe deles, né? E na minha cabeça, às vezes as pessoas perguntam, mas você já pensou se eles não estivessem com você? Onde eles estariam? Não, essa hipótese não existe. É a mesma maneira de perguntar para você, se sua filha não estivesse com você, você já pensou isso? Não, sua filha sempre foi sua, isso nunca passou pela sua cabeça. Onde que os meus filhos estariam se eles não estivessem comigo? Eu falei no sábado passado, no workshop que a gente estava fazendo em BH, que os meus filhos não nasceram de mim, mas eles nasceram para mim. E como eles nasceram para mim, não nasceram para outra pessoa. Então, eles sempre fizeram parte da minha vida. Eles só chegaram de uma maneira um pouco diferente, mas, e nem tão diferente assim, né? Mas não tem essa hipótese de, se não tivesse com você, sabe, igual bicho. Não é meu filho. Que o cosmo, o universo, ou seja lá que força que você queira chamar, Deus, ou o que você quiser dizer, encaminhou para os meus braços dessa maneira. Eu precisei da ajuda de uma outra mulher para gerar os meus filhos, para que eles viessem para mim. E isso, para mim, é muito precioso, porque isso, para mim, me dá um senso de que realmente a gente é uma única família universal, né? Em que a gente tem uma ligação que a gente não sabe explicar, a gente passa por experiências de conexão que a gente não sabe explicar, mas que configuram a gente como a gente é. E hoje eu agradeço muito a Deus não ter me permitido ser mãe biológica, porque o processo de viver a adoção me transformou muito na mãe que eu sou hoje. Contribui muito para repensar o que era ser mãe, o que era ter um filho, o que significava formar uma família, né? E não foi um processo fácil, não foi um processo que eu posso dizer que foi prazeroso, nem que não teve dor, mas todas elas me configuraram, todas elas contribuíram. Fabi, e você pode contar pra gente um pouquinho como que foi esse processo? Então, a gente, como todo casal, ou como a maioria dos casais, né, quando resolve ter filhos, a gente foi para a gravidez, né? E não deu certo. A gente tentou e a gente fez tratamentos, e a gente teve vários abortos e várias tentativas frustradas, e isso é muito desgastante, tanto do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista emocional.
porque essa montanha-russa de, não, monitora, toma remédio, faz ultrassom, monitora a ovulação, aí você ovula, aí você faz o procedimento, aí você espera o beta, aí o beta vem negativo, frustra, ou o beta vem positivo, aí você comemora, aí em algum momento a gestação é interrompida. A gente teve 4 interrupções de gestação. E isso me desgastou muito. E aí teve um momento que eu falei, quer saber, eu acho que esse troço não é pra mim, eu acho que deve ser alguma outra coisa, e eu devo ser tia mesmo, eu tenho que achar outro caminho para isso. E no fundo, eu estava, na verdade, tentando me proteger das dores. E o meu marido sabia disso, todo mundo sabia disso, e eu estava igual criança pirracenta, não quero, mas eu quero, não quero, mas eu quero. E aí o meu marido virou para mim um dia, a gente estava conversando, e aí eu brinquei com a Isa que ele me deu um filme gentil, sabe? A gente estava conversando e ele falou assim, quanto tempo dura uma gestação, mais ou menos? Eu falei, amor, sei lá, umas 40 semanas. Ele falou, e quanto tempo vive uma pessoa? Uns 80, né? 80 anos. Ele falou, você vai abrir mão de 80 anos por causa de 40 semanas? E aquilo fez assim, deu um tamanho, sabe? Deu uma deslacrada. Ele falou, porque a gente quer um filho ou a gente quer uma barriga? O que a gente quer? E isso foi a grande virada, assim, para eu dizer, não, eu quero um filho. Eu chorei, ele chorou, e a gente, então, decidiu começar o processo. Eu estava desencorajada de começar o processo de adoção, porque, como muita gente, eu tinha muitas ideias equivocadas sobre a adoção. E aí a gente foi procurar a vara de infância aqui da cidade, e a gente foi super bem recebido pela assistente social. Ela explicou pra gente o que a gente tinha que levar de documentos, explicou que demora, porque a vara de infância não cuida só de adoção, cuida de menor infrator, cuida de violência contra menor, violência contra idoso, jovem infrator, encaminhamento, e tudo ao mesmo tempo. Então, na ordem das urgências, e é uma equipe pequena, né? Então, das urgências, às vezes tem uma entrevista marcada no casal e aparece um caso de violência, tem que suspender a entrevista com o casal para acudir o caso de violência ou de abuso ou de abandono de menor, né? Então, às vezes o processo de habilitação para adoção demora um pouco porque não existe uma equipe só para isso, né? E é um processo que precisa ser criterioso mesmo, porque as motivações por que as pessoas vão para adoção são muito variadas. Né, tem pessoas que vão para adoção com dores muito fortes, porque perderam filhos pequenos, ou porque não conseguem engravidar, ou já perderam, e vão para adoção enquanto não engravidam, né? Então, as motivações que te levam para esse caminho precisam ser identificadas, pelo menos na sua raiz, pela equipe de adoção, para não acontecer o que já aconteceu muitas vezes, do casal adotar uma criança, e o processo de adoção legal demora 1 ano, quase 2 anos, e nesse meio do caminho, aconteceu alguma coisa que o casal resolveu devolver a criança. E devolver uma criança é muito mais doloroso, é muito mais prejudicial para o desenvolvimento dela, do que ela estar abrigada ou estar com uma família acolhedora, né, uma família temporária. Então, eu trabalho aqui na minha cidade de investigação não, de identificação dessas motivações, né, de conhecimento do casal, que é muito sério que elas fazem, né, elas precisam de... Aqui em São Paulo, não sei se em Minas é o mesmo procedimento, mas aqui eles têm também um curso. Tem, é nacional, é nacional, é da lei. Ah, certo, eu participei de um desses cursos, e para falar para esses pais, né, sobre essa questão. Como que funcionou aí para vocês? Então, a gente participou do curso depois que a gente foi habilitado, né? A habilitação nossa demorou 1 ano e meio ou 2. Entre a primeira entrevista, que demorou uns 4 meses ou 5 para acontecer, depois que a gente entregou a papelada, e o processo todo demorou 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, mais ou menos, até a gente entrar no cadastro nacional, né? E aí, depois que a gente entrou no cadastro nacional, a gente entrou, eu acho que foi em março. E aí teve um curso em maio. E o curso foi muito bacana porque elas tiveram a oportunidade de explicar para a gente, por exemplo, como que é o cadastro nacional, como que não existe uma fila, né? A fila se forma cada vez que aparece uma criança, porque os dados da criança são colocados no cadastro, e aí vem uma fila
de casais ou de pessoas habilitadas que aceitam aquele perfil, na ordem da pessoa que entrou mais cedo no cadastro para quem entrou mais recentemente. Então, quem entrou antes no cadastro vai aparecer no topo da fila. E quem é mais recente vai aparecendo no final. E a partir disso elas vão fazendo contato pelo telefone ou pela rede de contatos que a pessoa habilitada deixou na vara, né? E a ligação, assim, é uma atrás da outra. Não consegui ligar, passo para o outro, não consigo não atender, eu passo para o outro, porque a prioridade é atender a necessidade da criança. Então, foi legal a gente conhecer outros casais, conversar com outras pessoas. Tinham pessoas solteiras, tinham pessoas casadas, tinham pessoas mais velhas, pessoas mais novas. E foi muito bacana de conversar com as pessoas, né? Pessoas que já tinham filhos criados e decidiram adotar porque estavam esperando justamente os filhos crescerem e os filhos dando apoio para que a pessoa tivesse, né, uma outra criança. Crianças que eles chamam de criança de adoção tardia, né? As crianças depois de 5 anos. Que tinha gente lá habilitada para isso, a gente tinha uma habilitação mais aberta, né, tanto para bebê quanto para criança maior. Então foi uma experiência importante e muito bacana para a gente. E achei muito legal a lei fazer isso, né, de colocar isso como obrigatório, porque ajuda a gente a entender um pouco desse universo, do que a gente pode esperar quando a gente está esperando. Uhum. Tem até um livro com esse nome, né? É verdade. E é uma gestação longa, então. Ela não tem fim, assim, marcado, né? Ela não tem um prazo marcado. E isso pode ser muito angustiante, porque como a gente não tem controle, na verdade isso foi uma primeira coisa que se desmistificou na minha cabeça. Quando a gente está tentando engravidar, ou a minha irmã é mãe biológica, né? Existe uma falsa sensação que você controla alguma coisa, né? Porque está acontecendo dentro de você, mas, na verdade, aquilo ali está acontecendo independente da sua vontade, não tem muito o que você fazer, né? E quando a gente está na adoção, a gente tem isso de uma maneira muito mais concreta. A gente não tem controle mesmo, a gente não sabe nada de coisa nenhuma. E quando a gente recebeu a ligação para buscar o nosso primeiro filho, foi muito assim, a gente ficava chocando o telefone, e a gente não saía, não deixava o telefone sozinho em casa, sabe? E aí entrou o recesso da vara de infância, em dezembro. Daí eu olhei meu marido e falei assim, bom, agora que não vai ligar, né? Porque recesso forense, sai todo mundo. Outra coisa que a gente tem ideia estereotipada, né? Não, o judiciário entrou de recesso, vai ficar entregue às aranhas, né? Mas não, elas fazem plantão, né? Mas a gente relaxou com o telefone e foi tocar a vida. A gente participa de campanha de Natal aqui. E aí, era 22 de dezembro, meu marido estava em casa com a minha cachorra, e eu estava entregando cesta básica numa instituição aqui da cidade, católica, que foi um orfanato, e depois que acabou, eles começaram a dar assistência para as famílias ainda das crianças que eram albergadas lá. E aí me liga o meu marido, todo... onde você tá? Aquele jeito masculino de ser, né? Onde você tá? Eu falei, tô no carro, levando cesta básica. Por quê? Porque o neném chegou. Eu, oi? O neném chegou, eu tô aqui no telefone com a assistente social, a gente tem que ir pro fórum agora, porque ele vai, a comissária de menores foi buscar e a gente tem que ir pra lá. Se eu não tivesse sentada, eu acho que eu tinha caído ali mesmo. A minha comadre estava do meu lado e falou assim, o que foi? Eu falei, meu neném chegou. Ai, meu Deus! E agora? Eu falei, agora eu tenho que ir pra vara de infância. E aí a gente deixou as cestas básicas lá no orfanato e fomos pra vara de infância. E aí a gente chegou lá, a assistente social recebeu a gente, explicou que era uma família que eles já acompanhavam, né? Explicaram os detalhes do que elas sabiam, e que como estava de recesso, a comissária tinha que buscar, era um bebê, ela tinha que buscar ele no hospital, tinha que levar no juiz de plantão para fazer os documentos, tinha que registrar no cartório, para depois fazer os documentos de transferência de guarda, porque é quando a gente vai buscar, assim, é uma guarda provisória, não é adoção, é uma guarda provisória. E então a gente ficou lá esperando, eram 5:30 da tarde. E a gente ficou lá esperando, parecia sala de parto, porque a gente ficava lá rodando, e nada, e notícia nenhuma, e nada. E quando foi, um amigo meu que estava com a gente ligou para uma pediatra, para perguntar se a gente podia ir lá, se ela podia esperar a gente. E eu estava lá rodando, e quase que se fosse desenho animado, fumando 10 charutos ao mesmo tempo, se eu fumasse. E quando foi umas 9 da noite, a porta do elevador do andar abriu, e saiu a comissária com aquele bebezinho, com aquele coquinho, 19 dias.
com aquele coquinho. E aí foi tão engraçado que foi todo mundo em cima assim, vrum! A assistente social fez assim, para. E aí ela foi lá, conferiu os documentos, conferiu se era mesmo, né, se estava tudo certinho. E o meu marido do lado falou assim, meu Deus do céu, se não for, acho que a minha mulher morre, né? Se não for, minha mulher morre. E a comissária veio e falou assim, quem que é a mãe? E eu fiquei parada assim, sou eu. Foi a primeira pessoa que me chamou de mãe. E aquilo soou assim, gente, sou eu, agora sou eu. Né? E ela colocou meu filho no colo e, Olivia, eu não sei te explicar o que é que acontece. Porque eu fui invadida por uma onda de amor, de afeto, o universo acabou para mim, só existia ali. Eu e o meu filho, e eu abracei ele estava dormindo, e falei assim, gente, essa é a criança mais linda do mundo. E daquele momento para frente, eu falei, nossa, eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Tenho certeza que não existe nenhum amor, nenhum sentimento que se compare ao que eu senti ali. E a gente saiu dali, foi na pediatra, ela falou com a gente assim, olha, eu vou te falar um monte de coisa que você vai esquecer. Eu vou anotar o principal, mas se você tiver dúvida, você me telefona. E ela examinou ele como se fosse o primeiro paciente do dia dela. E depois eu saí dali com uma criança, uma mamadeira, uma lata de leite, um pacote de fralda, uma chupeta, e eu não tinha nada mais. E a gente foi para a casa desse casal amigo nosso, que eles tinham uma filha pequena, ela cedeu o quarto pra gente da neném, e a gente passou a primeira noite ali, ainda tentando processar. Porque assim, eu virei mãe em 15 minutos, em 4 horas. E a gente aí ela disse que a gente tinha que acordar de 3 em 3 horas, né, para ele poder mamar, porque ele não podia perder peso, que ele era um toquinho de gente, 1,9 kg, uma coisa, era prematuro, ficou para ganhar peso, então, mas assim, eu fiquei extasiada ali, eu não queria dormir, eu queria ficar olhando para ele, eu queria ficar tendo certeza que ele estava ali, eu queria lamber ele, sabe assim, lamber minha cria. Acho que é a ocitocina, né? O hormônio do amor que invade a gente quando a gente é mãe mesmo. Não tem muita explicação. Né? Não tem. E aí a gente foi, no outro dia meu marido saiu para comprar carrinho, banheira, né? Fazer chá de fralda, chá de lata de leite, chá de tudo que a gente podia fazer. E foi tão bacana, porque a gente foi avisando os amigos, né? Que ele tinha chegado e tal. E a gente estava na casa dessa minha amiga dia 23 de dezembro, né? E aí, antevéspera de Natal, as pessoas foram lá à tarde e cada um levou aquilo que tinha guardado do próprio filho para o meu filho. Olha, desde que a gente descobriu que vocês iam adotar, a gente guardou. E o enxoval, então, do meu filho foi formado pelo enxoval de amor de um monte de mãe. Como que eu podia sonhar alguma coisa mais linda para o meu filho, para a chegada dele? Porque ele ganhou o amor de muitas mães, sabe? E isso veio mais uma vez me dizer assim, a gente é uma grande família humana. Quando a gente se abre para essa humanidade que existe no outro, a gente não vê diferença do filho nascer da sua barriga ou nascer da barriga de outra pessoa, a gente não vê diferença do enxoval ter vindo da loja ou do enxoval. Na verdade, a gente vê a diferença que o enxoval que vem do amor de outra mãe vem carregado dessa energia boa, né? Porque tem uma memória de quando o seu filho vestiu aquela roupinha e agora está vestindo uma criança que foi esperada também com tanto amor, né? E você está falando, eu estou aqui lembrando, né, da minha história pessoal sobre adoção. Inclusive, a minha prima deve estar assistindo a gente, deve assistir em algum momento. E quando os pequenos dela chegaram, porque eram irmãos, ela adotou. Aliás, um beijo para vocês, Tati, Sol. E eles adotaram lá em Santos. E quando eles chegaram, os irmãos chegaram, foi assim, do dia para noite, né? E aí a gente aqui, super distante, e eu separei as minhas coisas que eu tinha, né? Que, claro, era de menina, o que dava eu separei e mandei para ela lá em Santos. Que daí minha tia foi para lá e tudo. E foi essa corrente mesmo de amor, né? Isso é muito forte. Para acolher essas crianças que chegaram, sem nada preparado fisicamente, né? Materialmente, mas todo mundo cheio de amor para elas.
A gente parece estar dentro de uma bolha mesmo de amor, porque vai chegando, chega aquela energia boa, vai chegando, e assim, isso é uma coisa que ficou para mim, para as vidas todas, uma memória muito especial, né, dessa chegada. E aí, como toda mãe, a gente começa com todos os desafios que a maternidade traz, né? E quando acabou o processo de adoção dele, a gente voltou para a fila. A gente pediu, na verdade, para voltar, né, para o cadastro, que a gente gostaria de adotar mais crianças e tal. E a nossa primeira gestação durou exatos 9 meses. A gente entrou na fila em março, o Leão chegou em dezembro. Quando a gente voltou em junho, e o Leão tinha 1 ano e pouquinho. Aí ele fez 2 anos em dezembro, a gente viajou de férias e tal, e na viagem de férias, bom, a gente voltou para a fila, vamos começar a conversar com ele para ele passar por uma caminha. Porque na hora que chega assim, né, na hora que chegar, ele não tem que sair do berço, assim, de uma hora para outra, né. E aí nós fomos a uma loja e fomos comprar uma caminha, e pensamos num beliche, porque aí era uma caminha para ele e uma caminha para o próximo irmão ou irmã que viesse. Como aqui em casa são 2 quartos, a gente pensou, vamos comprar um triliche, porque aí fica também embaixo um baú para guardar brinquedo, né? Fica um baú de brinquedo embaixo, fica a caminha dele e a caminha de cima para um irmão, um priminho que vier e tal. Beleza, compramos o triliche chegou, a gente comprou roupa de cama, barará, bananá. Quando o Leão ia passar para a cama, a vara de infância liga, dizendo pra gente que tinham 2. Eram gêmeos. E eles estavam com 31 dias. E o meu marido ficou mudo quase uma semana. Porque a gente lembrou de tudo que a gente viveu com a chegada do Leão e a gente não resistiu. A vara de infância deu 15 minutos pra gente decidir, porque eram 2, então a gente precisava de mais tempo pra pensar, né? Então ela deu 15 minutos pra gente pensar. Um tempo bom. Uma vida eterna, né? Você sai de mãe de 1 para mãe de 3, 15 minutos é uma vida. Pode decidir isso fácil. E aí a gente contou pro Leão, né, que ele achava de ganhar irmão. E ele olhou pra mim naquele toquinho de 2 anos assim, o que é irmão? O que é irmão? O que é irmão? Falei, irmão, filho, é um amigo pra vida toda. Aí ele olhou assim, vai mimir aqui? Falei, vai. Vai papar aqui? Falei, vai. Vai brincar comigo? Falei, vai. Legal. Pronto, decidiu. Decidido. E aí foi legal, porque como tinha o enxoval dele, ele colocou na máquina de lavar, ele ajudou a pendurar, ele escolheu o lençol que ia cobrir o berço, ele mesmo pediu, eu vou deixar o berço pros irmãos e vou dormir na minha caminha nova. Por mais que já tivesse preparado tudo, ele ainda não estava dormindo na caminha, né? E foi espontâneo dele, assim, eu vou deixar o berço pros irmãos e vou dormir na caminha. Como é que vai ser o nome dos irmãos? Onde que vai ter carrinho pros irmãos? Onde que os irmãos vão fazer isso? O que os irmãos vão fazer aquilo? A gente tirou o álbum de foto dele, colocou em cima da cama para mostrar para ele quando ele era bebê, tudo que a gente fez com ele, que a gente também ia fazer com os irmãos, né? E fomos buscar os meninos numa sexta tarde. E ele foi com a gente, os meninos estavam saindo da maternidade. E a gente foi com ele, o avô, os amigos, minha mãe, não, tinha uma caravana, assim, né? E aí foi lindo, porque a gente acolheu os meninos e a gente sentou no chão do hospital. O Leão pegou os meninos no colo, pegou um, pegou o outro, olhou a mãozinha, olhou o nariz, deu um cheirinho e falou. E foi assim, tão emocionante que a bolha se formou de novo. A gente se sentiu de novo dentro desse universo de amor, né? E aí viemos para casa, né, e tal. E aí uma aluna minha que tinha marcado um aniversário, eu liguei para ela e falei, olha, eu sei que é um petit comitê, eu sei que você convidou pouquíssima gente, mas assim, não posso ir, eu ganhei gêmeos agora. Ela me xingou pra caramba, não, tá, tudo bem, mas eu entendo, banana. Era uma sexta, né, o aniversário dela era no sábado. E aí, passou. Na segunda-feira, ela me liga e fala assim, dá pra parar o carro na sua garagem? Eu falei, dá, por quê? Não, eu tô querendo ir ver os meninos, conhecer os gêmeos e tal. Eu falei, tudo bem. Quando ela chegou, Lívia, ela chegou com uma caminhonete de fralda. Ela ligou para todas as pessoas que ela convidou e pediu para trocar o presente de aniversário dela por fralda. E aí a bolha de novo se movimentou e eu só vi aquela pacotada de fralda subindo. Ela, Fabi, são 2, Fabi. Fralda é um negócio que é muito caro. Eu resolvi ligar para todo mundo e todo mundo levou pacote de fralda. Eu não sei marca, eu não sei tamanho, mas tá aqui. Eu falei, Carol, eles vão usar todas as fraldas de todos os tamanhos.
E eu fiquei muito emocionada com o que ela fez. E são coisas que marcaram, assim. Então, eu nunca posso e nunca consigo pensar uma maneira de nascer mais especial. Nunca passou pela minha imaginação uma maneira de nascer mais bonita do que a que foi a deles, né? E a gente conta e reconta essa história e eles riem, e eles curtem, e eles perguntam, né? E a gente eternizou essa história deles em livrinhos. Ai, que isso mesmo. Acho que é uma das coisas que envolve a adoção, né? Como contar para a criança? Pois é, a gente na época, hoje tem muitas publicações sobre adoção, né? E muitas publicações legais. Tem O Menino que Mora na Nuvem, da Luciana Neves de Belo Horizonte, que é um livro lindo. Tem um livro americano, né? Me Conte de Novo no Dia que Eu Nasci, Tell Me Again About the Night I Was Born, que é uma gracinha. Tem vários hoje que falam da adoção, assim, abertamente. Mas em 2009 a gente procurou e não tinha, assim, tinha que falava das famílias que eram diferentes, né? Mas era muito metafórico, assim, a onça que cuida do porco-espinho. E eu, criança pequena, eu acho que ela precisa do concreto, assim, da coisa da verdade, né? A verdade é uma coisa muito libertadora, quando você trabalha com a verdade tal como ela é, adequada para a idade, com a linguagem que a idade atende, mas a verdade, né? E a minha família é muito grande, e todo mundo perguntava como é que a gente ia contar. Tem adoções na minha família, mas as pessoas perguntavam como é que a gente vai contar, o que você vai dizer? Você vai dizer da família? E para preservar a nossa maneira de contar a história, a gente encasquetou e escreveu um livrinho. Eu escrevi essa história, a Tita, nossa cachorrinha, a gente fez uma tarde de autógrafo aqui em casa, com a mãozinha e com a patinha da Tita, a mãozinha do leão e a patinha da Tita, e a Tita conta da adoção dela, e depois ela conta da adoção do leão. E aí a gente fez esse livrinho e imprimiu na gráfica, com as ilustrações do Fred, que é um amor, a revisão do Vitor, que foram meus alunos na faculdade de publicidade, e a gente mandou fazer. Fizemos uma vaquinha online, de novo os amigos fizeram a bolha, e a gente conseguiu imprimir numa gráfica que também aderiu à ideia, e fez um preço super bacana, e a gente distribuiu no aniversário de 1 ano. No aniversário de 1 ano dele, o tema foi o livro dele, a história dele. E aí a gente entregou de lembrança para a família toda, para todo mundo saber como a gente ia contar. E aí, só que o livro foi passando de mão em mão, e empresta para um, empresta para outro. E como quando a gente é mãe, a gente faz para um, a gente faz para todos, né? A gente fez para os gêmeos quando eles chegaram e chama 15 minutos. E aí, foi um amigo nosso que fez toda a família, olha que fofo, de massinha. E aí ele ia montando as cenas de massinha, tá vendo? Ele montava as cenas, a gente fotografava, e depois a gente fazia a arte. Ele é todo colorido, esse livrinho. Eu acho ele de uma alegria, assim, enorme. Então, e aí a gente entregou no aniversário dos gêmeos. Também para a família toda, né? Para entender a continuidade da história. E é a Tita que continua contando a mesma história, né? Só que nesse processo de empresta para um, empresta para outro, eu tenho uma amiga que vai adotar, deixa eu dar o livro para ela. Os livros acabaram. E a gente só tem hoje os exemplares que são dos meninos mesmo, né? Que são da família. E aí, em 2013, por insistência e por demanda mesmo, a gente entrou com um projeto de juntar as duas histórias numa história só, para contar, então, não a história de adoção de cada um, mas a história da criação de uma família, da nossa família. E aí nasceu esse aqui. Esse, sim, foi publicado pela editora, com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, da Lei Murilo Mendes, que é a lei de incentivo à cultura daqui. E aí a gente fez 3.000 exemplares desse livro. E aí distribuímos em todas as escolas públicas, nas escolas particulares da cidade. A gente foi fazer palestra onde convidaram a gente participou de Dia da Família. Daí a gente ia com as crianças, quando a gente podia, a gente ia com a Tita, a nossa cachorrinha, contar a história do livrinho. E foi muito bacana porque eu comecei a receber muitos depoimentos de famílias dizendo que a nossa história inspirou outras famílias a adotarem, desmistificou a ideia de adoção, ajudou a contar da própria adoção para as suas crianças, falar desse assunto com as crianças, né, adotadas, na escola, para falar da abordagem da adoção dentro da escola.
Então, assim, é uma coisa que nasceu para resolver uma questão minha e que, de repente, Lívia, está espalhado, assim, o livro está no tudo quanto é lugar, já mandei esse livro para um monte de estado diferente, já mandei para fora do Brasil, já traduzi ele para o inglês, ele está na biblioteca da escola que era dos meninos lá nos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa que é um movimento de amor, né, uma corrente mesmo, que é um projeto muito precioso que eu tenho hoje e para o qual eu tenho muito prazer de ir falar sobre ele aonde eu for chamada, aonde existe roda, onde eu sou convidada e aonde eu tenho oportunidade de falar como aqui com você, porque realmente é um negócio que me traz um abastecimento muito grande. Cada depoimento, cada compra, cada presente que isso vira, me abastece, me faz dar sentido para essa história. Hoje eu tenho para mim que a minha maternidade não foi só uma maternidade que veio pela adoção, ela veio mesmo como, me deu um sentido de missão, sabe, assim, não só por conta de falar da adoção e de ter produzido um material que se espalhou e que chegou num monte de lugar, mas porque a maternidade me transformou, me colocou no caminho da disciplina positiva, me fez rever todos os meus hábitos, todos os meus processos, me estimulou a me educar, mudei de profissão, né, eu sou educadora hoje de pais e de professores, porque os meus filhos me convidaram a esse movimento, por amor, né, então o que a gente faz por amor, a nossa pessoa, a pessoa que a gente quer ser, porque a gente ama os filhos, não tem si na história, não tem nada fora do lugar, não tem nenhum movimento que não seja para o bem, não tem nenhum movimento que não seja a favor da nossa essência, a favor de quem a gente é de verdade. E quando a gente aceita, a gente vai de encontro por qualquer caminho a essa essência. Então, a maternidade pela adoção me proporcionou um caminho muito precioso. Eu acho que tem algumas coisas que são únicas, né? Que são exclusivas. Como tem algumas coisas que são exclusivas das mães biológicas, né? Como sentir o bebê mexer na barriga, tem algumas coisas que são exclusivas da mãe adotiva. Esse encontro com seu filho ali pela primeira vez, esse pós-parto cheio de mimo e sem nenhuma dor física, né? Essa possibilidade, por exemplo, de dividir com meu marido. A amamentação, eu amamentava, meu marido amamentava também, porque era mamadeira, né? A chance dele acolher de madrugada, eu poder acolher também. Então, assim, ele dá banho, eu dava banho. Todas essas particularidades que a gente precisa se permitir pela particularidade do nascimento, constitui a família que a gente é hoje. Que não é diferente das outras, que tem desafios, que tem os seus problemas, que tem os seus altos e baixos, né? Mas que tem um sentido ali de amor. Ontem à noite eles me disseram, mãe, conta a nossa história, na hora de dormir, conta a nossa história. Caramba, como isso é importante, esse amor, né? Mãe, conta da minha mãe que me carregou na barriga, me conta, eu tenho irmãos, como eles chamam? Um dia eu vou conhecer, como é que era meu nome antes de eu ter o meu nome? Né? Eles tinham outro nome antes de ter um nome. Sim, né? Isso acontece. E como que você responde a essas perguntas, Marisa?